Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério. E hoje no nosso curso de mecânica clássica, em especial estudando a mecânica newtoniana, nós vamos resolver o problema do pêndulo duplo em uma série de vídeos que será composta de 3 vídeos. Essa é a primeira parte. Nós vamos tratar as equações do movimento desse problema. E de uma forma diferente, do que é feito geralmente nos cursos de mecânica clássica, esse problema ele é abordado usando o método lagrangiano. Nós vamos apresentar uma forma alternativa usando a própria mecânica newtoniana, sem recorrer ao método lagrangiano. Apresentando aqui o problema para vocês, um pêndulo duplo, nós vamos usar o método de Newton, consiste em um pêndulo composto por duas massas, M1 e M2, e 2 fios inextensíveis de comprimentos L1 e L2, como indica a figura a seguir. Considerando as posições angulares φ1 e φ2 como sendo os desvios em relação à vertical, nós vamos resolver esses 3 problemas. Vamos encontrar, usando o formalismo newtoniano, as equações do movimento exatas para as coordenadas φ1 e φ2, e depois nós vamos usar as aproximações para pequenos ângulos, que são essas as aproximações, para encontrar as equações do movimento aproximadas para as oscilações acopladas em pequenos ângulos desse pêndulo duplo. Na parte 2, nós vamos encontrar os modos normais e as autofrequências, para o caso em que eu tenho os comprimentos dos pêndulos iguais a um comprimento L e as massas iguais a uma massa comum M. E na parte 3 nós vamos estudar os casos especiais. Os casos em que eu mantenho o comprimento idêntico dos pêndulos, porém a massa M1 é muito maior do que M2, e também o contrário, M1 é muito menor do que M2. E mantendo as massas iguais, nós vamos estudar os casos especiais para que o comprimento do pêndulo 1 seja muito maior do que o pêndulo de comprimento L2 e o contrário, L1 muito menor do que L2. Muito bem, então, para resolver esse problema usando o método de Newton, como o método de Newton é baseado em diagramas de forças, a gente precisa escolher um sistema de coordenadas que seja adequado para esse tipo de problema. Quem já resolveu o problema para um pêndulo simples, usando o método de Newton, o conjunto de coordenadas mais adequado que nós temos é o conjunto de coordenadas cilíndricas. Aqui a gente vai considerar que os 2 pêndulos eles oscilam no mesmo plano, que é o plano aqui da figura. Então nós precisamos apenas das coordenadas radial e azimutal, que seria a direção tangencial do movimento, certo? Os vetores que estão representados em amarelo e verde na figura são os versores que dão as direções no sistema cilíndrico de coordenadas, o versor R e o versor φ. Aqui eu vou usar um índice para cada massa, massa M1 e M2. Eu vou ter R chapéu 1, R chapéu 2 e Φ chapéu 1, Φ chapéu 2, certo? O índice I pode variar de 1 a 2, dependendo de que pêndulo você está se tratando. Bem, no conjunto cilíndrico nós já sabemos que as derivadas desses versores eles são dadas pelos seguintes resultados. A derivada do versor R é a derivada temporal da posição φ na direção φ, e a derivada do versor φ é menos a derivada temporal da coordenada φ na direção R. Se você derivar novamente, encontrando assim a aceleração desses versores, nós podemos obter uma relação recorrente, porque quando a gente derivar de novo essa primeira expressão, aplicando aqui a regra do produto, nós vamos ter esses 2 termos, a derivada do produto, e a derivada do versor φ, você pode usar o resultado já encontrado anteriormente. E aí, para as 2 derivadas, sempre você vai poder representar em termos de R e φ, dos versores R e φ. Essa é a derivada de segunda ordem em relação ao tempo do versor R, e essa é a derivada de segunda ordem do versor φ. Bem, as posições de cada um dos pêndulos, eu vou representar por R1
é a posição do pêndulo 1, e nesse caso, em coordenadas cilíndricas, usando o versor R, vai ser simplesmente L1 na direção R1. Já o pêndulo de posição R2 vai ser a soma, né, dos dois vetores que representam os comprimentos dos pêndulos, ou seja, L1 na direção R1 mais L2 na direção R2. E se eu derivar duas vezes essas quantidades, eu vou obter as acelerações, que são as expressões que vão ser utilizadas no método de Newton, especificamente na segunda lei de Newton, que a gente vai aplicar para cada uma dessas massas. A gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e as acelerações que a gente vai utilizar são essas expressões. Note que aqui, como L1 e L2 ficam constantes, a derivada do vetor posição é simplesmente a derivada do versor R nas coordenadas cilíndricas, né? Aqui eu só fiz substituir essas expressões que estão aqui calculadas aqui acima, as expressões das acelerações aqui embaixo, certo? Muito bem. Antes da gente aplicar o método de Newton, algumas considerações da trigonometria do problema são importantes de serem feitas aqui, certo? Nós vamos precisar projetar as equações nas diferentes direções aqui do problema, certo? E quando eu faço essa projeção, eu vou recair nesses produtos escalares. Quando eu projetar, por exemplo, uma equação na direção R2, eu vou fazer o produto escalar de todos os versores que tem na equação com esse versor. Então, é importante a gente visualizar isso daqui, certo? Aqui eu faço uma representação gráfica, né, dos conjuntos de versores R1, R2, φ1 e φ2 e o ângulo entre eles, né? O ângulo entre eles é simplesmente a diferença entre as coordenadas φ1 e φ2. Nesse caso, φ2 menos φ1, certo? Tanto é que se φ1 é igual a φ2, os versores coincidem em direção e sentido, né? Ou seja, os pêndulos estão alinhados nessa situação. Então, por exemplo, aqui, olha, R1 escalar R2, ou seja, como eles são versores, o produto escalar vai ser o produto dos módulos, nesse caso dá 1 vezes 1, porque eles são versores, vezes o cosseno do ângulo entre R1 e R2. Entre R1 e R2, o ângulo é φ2 menos φ1. Portanto, eu vou ter o cosseno de φ2 menos φ1. R1 escalar φ2, o ângulo formado entre esses dois versores, vai ser o ângulo φ2 menos φ1 mais 90 graus. Note que entre R1 e φ2, o ângulo formado entre os dois é φ2 menos φ1 mais 90 graus. Aplicando aqui o cosseno da soma, né? A fórmula do cosseno da soma, a gente obtém que o cosseno de 90 mais φ2 menos φ1 é menos seno de φ2 menos φ1. O mesmo você pode aplicar para os demais produtos. Então, vamos recorrer a essas relações trigonométricas para os produtos escalares entre os versores. Muito bem, começando aqui a abordagem do método de Newton, ou seja, escrevendo as equações da dinâmica para cada uma das massas, começando aqui para a massa M2, as forças que atuam na partícula de massa M2 são simplesmente duas. Eu vou chamar aqui de tração T2, associado ao fio do pêndulo 2, e o peso P2, o peso da partícula de massa M2. Então a equação de Newton, né, a segunda lei de Newton para essa massa M2, será a força resultante, que é a soma das duas forças, igual a massa vezes a aceleração, que é aquela aceleração deduzida no conjunto de coordenadas cilíndricos que a gente está usando para resolver o nosso problema. Nesse caso, T2 aponta na direção menos R2, portanto eu vou ter menos T2 na direção R chapéu 2. O peso ele forma um ângulo com o pêndulo de massa M2, que é o ângulo φ2, é a própria coordenada do pêndulo φ2. E aí eu vou ter duas projeções, uma na direção radial, que é simplesmente a componente adjacente ao ângulo φ2 na direção R2,
Então vai ser M2G cosseno de Φ2 na direção R2. E o cateto oposto aqui na trigonometria do triângulo retângulo nos dá menos M2G seno de Φ2 na direção Φ2, né? Ele aponta na direção contrária ao Φ2 para um Φ2 positivo, né? Se eu tiver um Φ2 negativo, ou seja, se o pêndulo estiver no lado esquerdo da direção vertical, o P2 já vai apontar na direção positiva de Φ2, né? Você vai ter a mudança do sinal de Φ2. Muito bem, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai projetar essa segunda lei de Newton na direção Φ2. Então eu vou pegar toda a equação que representa a segunda lei de Newton para a partícula de massa M2 e vou fazer a projeção na direção Φ2. Nesse caso, a projeção do peso, que vai ser interessante para a gente, é apenas a projeção na direção Φ2, ou seja, a componente menos M2G seno de Φ2, certo? Fazendo aqui as projeções, T2 escalar Φ2 mais P2 escalar Φ2 mais M2A2 escalar Φ2, a gente vai ter as seguintes expressões. Primeiro, eu vou fazer aqui o cálculo de A1 escalar Φ2 porque vai ser necessário para a gente obter o A2 escalar Φ2, porque o movimento ele é vinculado, né? A aceleração da massa 2 depende da aceleração da massa M1. Então, fazendo aqui o produto escalar, na expressão que eu já apresentei para vocês antes, basta fazer o produto escalar com toda a equação e aí eu vou ter os produtos escalares entre os versores, que vão ser dados por aquelas expressões trigonométricas que já foram apresentadas anteriormente. Quando eu faço o produto escalar de Φ2 com A2, simplesmente eu vou ter essa expressão. Note aqui, olha, que quando eu faço Φ2 escalar Φ2, isso aqui vai dar 1, porque são versores, e aí o ângulo entre eles vai ser 0, então o cosseno de 0 vai dar 1, e aqui R2 e Φ2, cosseno de 90, né, vai dar 0. Ou seja, os versores R2 e Φ2 eles são ortogonais, né? Premissa da nossa coordenada cilíndrica que foi utilizada para resolver o problema. Muito bem. Então, aqui nós vamos ter que o A2 escalar Φ2 vai ser A1 escalar Φ2, que é dado por essa expressão aqui. Então, vou substituir ela aqui. E nesse caso, eu já vou substituir a expressão já substituindo os produtos escalares pelas relações trigonométricas que nós obtemos lá no slide anterior. Nesse caso, Φ1 escalar Φ2 é cosseno de Φ2 menos Φ1, e R1 escalar Φ2 é seno de Φ2 menos Φ1. E o termo aqui remanescente é o termo que sobra aqui do cálculo da projeção do resto da expressão, né, de A2 escalar Φ2. Então, substituindo tudo aqui na nossa equação da dinâmica de Newton, esse primeiro termo aqui ele dá 0, já que T2 não projeta nada em Φ2, ele só aponta na direção menos R2, então isso aqui é 0. P2 escalar Φ2 é menos M2G seno de Φ2, que é a projeção ao longo de Φ2 do peso da partícula de massa M2, e A2 escalar Φ2 é a expressão que acabamos de calcular. Então, fazendo essas substituições na equação da dinâmica de Newton para a partícula de massa M2, nós chegamos nessa expressão, certo? Dividindo ambos os lados da equação por M2 e organizando os termos, né? Esta primeira equação que a gente deduziu é a primeira equação do movimento exata para o problema, para as coordenadas Φ1 e Φ2. Aqui a gente já tem, né, só dependendo de L1 e L2 e do campo gravitacional G, a equação para as coordenadas Φ1 e Φ2 e suas derivadas, né? Precisamos encontrar uma segunda equação para as coordenadas Φ1 e Φ2, resolvendo assim o sistema. Muito bem. Agora a gente vai fazer o estudo da dinâmica para a massa M1. Nesse caso, a massa M1, eu tenho 3 forças atuando, né? A força de tração, que eu vou chamar de T1, associado ao pêndulo, né,
de comprimento L1. A segunda força que atua é a força devido a outra tração do fio do pêndulo de comprimento L2, que nesse caso aqui, por ação e reação, ela é menos T2, já que o fio é ideal, inextensível, e o próprio peso da massa M1. Então essas são as três forças, T1, T2', que nesse caso aqui já é menos T2, e a força peso da partícula de massa M1, que é P1. Somando essas três forças, eu tenho a força resultante pela segunda lei de Newton. Isso tem que ser igual à massa da partícula 1 vezes a aceleração da partícula 1, certo? Muito bem. Agora, note que T1 ele aponta na direção menos R1, ou seja, ele aponta na direção contrária, a direção positiva radial para o conjunto de coordenadas da partícula 1. O peso, assim como na partícula 2, o peso P1, ele decompõe na direção R1 mg cosseno de φ1 e menos M1 g seno de φ1 na direção φ1. São essas duas projeções aqui, né, da força peso. E T2', que é a tração exercida pelo fio de comprimento L2 na partícula de massa M1, ela tem sinal oposto, mesma intensidade, a tração T2, que é a tração que atua na partícula de massa M2, certo? Que nós já sabemos da dinâmica da partícula de massa M2, que é P2 menos M2A2. Essa informação a gente vai usar diretamente na equação para encontrar a equação do movimento de forma mais direta. Então o que é que a gente vai fazer? Vai projetar na direção φ1 toda a equação que representa a segunda lei de Newton para a partícula 1. Nesse caso, T1 não vai contribuir, porque T1 só tem componente radial, então quando eu projetar na direção φ1, essa projeção vai dar nula. O peso na direção tangencial tem componente menos M1 g seno de φ1. E a atração nesse caso, que é menos T2, vai ser essa equação de projeção aqui. Eu vou detalhar no próximo slide. Muito bem. Então, projetando toda a equação da dinâmica da segunda lei de Newton para a partícula de massa M1, nós temos T1 escalar φ1, que isso é zero. T1 não projeta nada na direção azimutal, só projeta na direção radial de R1. Menos T2 escalar φ1 é a expressão do slide anterior, que eu vou repetir aqui. Olha, P2 menos M2A2, ambos os vetores projetados na direção φ1. Aqui eu tenho P1 escalar φ1 é a componente tangencial do peso, ou seja, menos M1g seno de φ1. E aqui a projeção da aceleração da partícula de massa M1 na direção φ1. Muito bem. Então, veja que nós temos aqui as duas projeções das acelerações nas direções φ1 e vamos calcular agora. Fazendo a projeção de φ1, né? Esse termo aqui vai dar 1 porque é φ1 escalar φ1 e esse termo aqui dá 0 porque é R1 escalar φ1, eles são ortogonais, né? O conjunto ortogonal. Então A1 escalar φ1 dá L1 φ1 dois pontos. Já A2 escalar φ2, nós vamos ter A1 escalar φ1, que nós já calculamos anteriormente, mais algumas outras projeções. Nesse caso, φ2 escalar φ1 e R2 escalar φ2, que a gente recorre àquela lista de produtos escalares obtidos pela trigonometria do problema envolvendo os versores. Nesse caso, φ2 escalar φ1 dá cosseno de φ1 menos φ2 e R2 escalar φ1 seno de φ1 menos φ2. Nesse caso aqui a gente troca o sinal porque a resposta direta para o produto escalar é menos seno de φ2 menos φ1, mas trocando o sinal aqui do argumento do seno, né, ficando menos φ1 menos φ2, a função seno, como é uma função ímpar, ela troca de sinal. Então, desse menos aqui eu tenho mais, e aqui em vez de ficar φ2 menos φ1, fica φ1 menos φ2, para padronizar em relação aos outros termos.
Então, fazendo a substituição, olha, substituindo A2 escalar φ1, que é essa expressão aqui, fazendo a substituição, tá aqui, olha. Substituindo o produto escalar de A1 escalar φ1, que é a projeção de A1 na direção de φ1, que é L1 φ1 dois pontos, nós chegamos a essa expressão. Reorganizando os termos, a expressão fica de forma mais simples, né? No entanto ainda bem extensa, da seguinte forma. Essa equação, junto com a outra equação que nós obtivemos, elas formam o sistema acoplado de equações diferenciais para as coordenadas φ1 e φ2, que apresentam, assim, se a gente for resolver diretamente esse sistema, a solução para o problema, ou seja, quem são as funções φ1 de t e φ2 de t para o problema, né? Esse problema aqui, do ponto de vista analítico, ele é muito difícil de ser, se não impossível, né? A julgar pelo exemplo do pêndulo simples, que analiticamente não tem solução exata, né? A estratégia mais adequada é a gente usar um método numérico para resolver isso aqui. Mas antes de resolver por método numérico, a gente pode analisar os casos mais simples, que são os casos para pequenas oscilações. E se a gente usar as aproximações de pequenos ângulos, ou seja, pequenas oscilações, a gente tem essas aproximações. Cosseno de φ1 é aproximadamente igual a 1, seno de φ1 é aproximadamente igual a φ1, o mesmo para φ2, e o seno e cosseno das diferenças entre as coordenadas φ1 e φ2 são esses daqui. Se a gente aplicar essas aproximações nas equações exatas, nós chegamos a equações de movimento simplificadas, né? Aproximadas, né? E aí, essas equações, elas são passíveis de se resolver analiticamente, certo? Muito bem, encerramos aqui, né, a primeira parte desses 3 vídeos que nós vamos fazer aqui sobre o pêndulo duplo. E nessa primeira parte a gente resolveu o problema de encontrar as equações de movimento, tanto exatas como as equações aproximadas para pequenas oscilações. Fiquem aí que iremos dar continuidade para a parte 2 do vídeo.